E aí pessoal, tô eu de volta e tem coisa muito legal vindo por aí. Na verdade hoje nós vamos montar um pedal chamado Dallas Range Master. Na verdade, algumas características importantes a respeito desse circuito. O circuito foi produzido por uma empresa que se chamava Dallas, em Londres, lá por 1959, iníciozinho dos anos 60. Foi utilizado por uma série de artistas. O grande problema na época é que, segundo consta na história, vocês podem procurar isso na internet e vão ver, os amplificadores da Vox, que eram muito utilizados, os AC30, por exemplo, eles tinham um som muito grave. Então eles criaram, essa empresa Dallas, um pedal que na verdade acaba nem sendo pedal, que ele fica localizado em cima do amplificador, mas esse pedal tinha a característica de tentar levar um som um pouco mais rasgado ao amplificador, ou seja, envolvendo uma distorção, e que tivesse um som um pouco mais agudo, e dessa forma compensasse a grandeza de graves que os amplificadores acabavam colocando para fora, os Vox e AC30. É interessante essa questão porque a gente está muito acostumado com um pedal onde a gente vai lá e pisa, liga e desliga, mas os Dallas Range Master eles ficavam em cima do amplificador e você ligava uma vez e acabou, você não ficava mexendo naquilo, até porque baseado na história que eu falei faz sentido, eles não queriam algo para ligar e desligar, queriam alguma coisa que compensasse digamos assim, uma pouca capacidade dos amplificadores em responderem a uma certa frequência, né? Ou a uma faixa de frequências, melhor dizendo. E aí você tinha um potenciômetro e uma chavinha liga e desliga. E você regulava lá o potenciômetro, uma vez que você mexesse naquilo, o show comia solto sem você ter que reajustar novamente alguma coisa. Uma característica muito importante desse circuito. Ele utiliza um transistor, somente um, mas é um transistor germânio. Então vocês vão ter que dar uma procurada na web, vocês vão encontrar, eu encontrei e é possível comprar transistores utilizados ou não, ou de estoque antigo, de germânio. É possível encontrar ainda hoje, mas se você for numa loja, dificilmente você vai conseguir comprar. Até porque hoje os transistores em sua maior parte são de silício. O silício ele é mais abundante na natureza e mais fácil de ser extraído do que o germânio. Então, por isso, a sociedade moderna hoje, a parte da eletrônica, está trabalhando basicamente com o silício. Mas ele utiliza transistor germânio, é um transistor e o circuito é muito simples. Qualquer um consegue montar facilmente, eu vou dar as dicas do que tem que se observar, que é um transistor do tipo PNP. E se é um transistor do tipo PNP de germânio, a corrente circula nele ao contrário do que circula no sentido utilizado no NPN. Isso vocês vão ver que é bem característico, aonde os terminais do terra, né, eles estão ligados ao lado positivo da alimentação e não ao lado negativo. A montagem é simples, cabe numa pequena caixinha de metal e aconselho que seja numa caixinha de metal para que vocês possam fazer a devida blindagem e não ter nenhum ruído dos 60 Hz, por exemplo, ou qualquer outro tipo de interferência do ambiente. Então agora eu queria falar para vocês a respeito das possibilidades de montar o circuito. Você pode montar ele, por exemplo, em uma placa universal como essa daqui. Essa placa, ela se parece muito com um protoboard, onde nós temos trilhas horizontais e verticais, e ela é toda perforada. Isso facilita muito uma montagem se baseando no princípio do protoboard, que é o mesmo como essas trilhas estão montadas. A exceção do protoboard é que, nesse caso, a gente tem uma trilha grande aqui no sentido vertical, como vocês podem ver, e essa trilha aqui não existe no protoboard, é uma trilha que a gente pode estar fazendo uso também. O restante, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, é muito semelhante a como nós temos no protoboard. Então a gente pode inserir os componentes e fazer a ligação através de fios de um terminal do componente com o outro terminal. Uma outra possibilidade é utilizar, já que o circuito é bem pequeno, uma ponte de terminais como essa daqui. Na verdade, isso aqui é um outro circuito que está soldado aqui nessa ponte de terminais, onde vocês podem compreender a ideia de se utilizar a ponte de terminais, onde os componentes são soldados, e nós temos fios que fazem a ligação dos terminais componente a componente. Esse aqui é o transistor AC128, esse é o aspecto dele. E como nós fazemos para identificar os seus terminais? Nós podemos ver que existe um chanfro na lateral desse componente.
Então aqui nós temos uma partezinha chanfrada, uma parte excedente no corpo do componente que vai identificar o emissor. Seguindo, colocando o lado chanfrado à direita de vocês, o seguinte terminal é a base e nessa outra extremidade nós temos o coletor. Então o chanfro está no emissor, em seguida nós temos a base, fazendo esse desenho aqui, um triângulo aqui, nós temos a base e desse outro lado aqui nós temos o coletor. Essa é a pinagem do transistor. Bom, agora vamos falar um pouquinho a respeito dos componentes que serão utilizados além do transistor, né? Nós temos o uso de capacitor não polarizado, que aqui nós temos o capacitor de poliéster e aqui o capacitor cerâmico. Eu fiz testes com os dois, ambos funcionaram bem. Na verdade, na minha montagem final, um deles ficou poliéster e o outro ficou cerâmico. Porém, eu aconselho vocês seguirem com o uso do poliéster, até porque muito provavelmente esse circuito lá na década de 70, 60, foi montado com o uso desse capacitor, um capacitor poliéster. Uma observação importante sobre esses capacitores é que eles não têm polaridade, então tanto faz você ligar assim ou assim que vai funcionar bem. Nós temos também o uso de capacitor eletrolítico, onde o capacitor eletrolítico, ao contrário desses dois, é um componente polarizado, e vocês devem observar o negativo desse componente através desse desenho, essa marca na lateral dele. Esse é o lado negativo e, consequentemente, o outro lado é o positivo. Nós temos também o uso de resistores. Os resistores são componentes que não são polarizados, tanto faz você colocar ele de um lado ou de outro. E além do seu valor ôhmico, dado em ohms, nós temos também a potência de dissipação desse componente, que deve ser de pelo menos 1/4 de watt. Então esses são os resistores. E além disso nós temos também um potenciômetro, que é o potenciômetro do ganho, aonde nós temos nesse componente 3 terminais, sendo que o terminal que corresponde no diagrama a uma seta é o terminal do meio. E as outras duas extremidades, tanto faz você ligar para um lado ou para outro. O que vai acontecer se você inverter essas duas extremidades é que no momento que você estiver girando para um lado, o efeito pode estar diminuindo, quando na verdade você gostaria que ele estivesse sendo acentuado. Então você precisa fazer o quê? Só inverter essas duas extremidades, caso isso aconteça após você realizar a montagem. Para você fazer a ligação, você pode utilizar, caso prefira alimentar com bateria, um clipe de bateria de 9 volts, como esse daqui. No meu caso, eu utilizei uma fonte externa, mas posso seguramente também ligar dessa forma daqui. Pessoal, então agora a gente tem o circuitinho do Dallas Rangemaster todo montado. Eu vou colocar uma imagem mais próxima, mas deixa eu falar só um pouquinho a respeito de algumas observações. Atenção à circulação de corrente nesse circuito, que é meio que o contrário do tradicional, digamos assim. Dessa forma, muita atenção nos componentes polarizados, como esses dois capacitores eletrolíticos aqui. Cuidado para não inverter, tá? No mais, a gente tem o transistor de germânio como um componente muito sensível. Dessa forma, eu evitei ficar dando calor nos seus terminais. E para isso eu utilizei um soquetezinho de circuito integrado, soldado à placa, para poder inserir o transistor germânio com seus terminais nesse soquete. Dessa forma, eu não tenho que cortar os terminais dele, porque eu acho muito complicado cortar os terminais de um transistor caro e difícil de encontrar. Então, se amanhã eu quiser utilizar em outro lugar, é só tirar ele daqui e botar em outro lugar, e ainda tem a vantagem de não aquecer ele durante o processo de soldagem. No mais, o circuito é muito simples, muito pequenininho. Vou dar uma tomada aqui de próximo para vocês agora terem uma ideia mais precisa de como ficou a montagem dos componentes na placa de circuito impresso. Bom, então aqui a gente pode ver o transistor, tá? Os dois capacitores eletrolíticos. Aqui o capacitor de entrada foi um capacitor cerâmico utilizado. O capacitor de saída eu utilizei um capacitor de poliéster. Aqui tem um resistor. Aqui tem outro resistor. Vocês podem ver aqui o soquete do circuito integrado que eu cortei ao meio. E dessa forma eu pude fazer o uso dele para poder ligar o transistor de germânio. Fora da placa a gente tem o potenciômetro. Aqui é a alimentação, é a entrada do sinal e a saída do sinal. Ficou um circuito bem simples, ele é naturalmente bem simples, é um circuito fácil de ser montado. Requer só um pouquinho de atenção
nessa questão das polaridades, nada mais. Bom, aqui vocês podem ver o pedal, o circuito já instalado nessa caixinha. Essa é uma caixinha foot switch, aonde eu fiz a opção por essa caixinha. Primeiro porque ela estava sobrando e depois eu achei que ficava mais interessante para fazer a distribuição aqui de forma organizada como eu estava querendo. Aqui eu tenho o on-off do DPDT, aqui eu tenho o controle de drive, aqui eu tenho um LED, na verdade eu fiz uma colagem, eu tenho uma plaquinha vermelha de plástico, onde eu tenho um LED por trás. Dessa forma ele fica aceso de um jeito mais difuso, não fica aquela luz tão direta, ficou um efeito bem interessante. Aqui eu tenho a entrada da tensão, os 9 volts, na frente eu não tenho nada, na parte de trás eu tenho o quê? Eu tenho o input da guitarra e o output que vai para o amplificador. Aqui vai também uma dica com relação ao clipe de bateria, pois você pode em algum momento precisar fazer uma adaptação, não tendo uma fonte de alimentação externa, oriunda da rede elétrica, você pode colocar um clipe de bateria juntamente com o plug J4. E aí com o plug J4 você pode pegar o pedal e simplesmente fazer o que? A inserção aqui desse lado, onde você vai colocar a alimentação externa através de uma bateria. Então, na verdade, fica uma dica aí para, em caso de apuros, você conseguir ter uma alimentação reserva. E por aqui a gente pode ver o funcionamento do circuito. Na verdade, eu não coloquei uma chave de liga e desliga, somente a DPDT que vai ligar e desligar o efeito tão somente. Tanto que quando eu coloco aqui, na mesma hora, a luz indicadora acende.